Agora a gente vai falar sobre a compra da casa própria. Quem está querendo realizar esse sonho está de olho aí nos aumentos de juros, né? Que foi anunciado, inclusive, pela Caixa Econômica Federal aí na semana passada. Vamos dar uma olhada nesse VT. Desde segunda-feira, dia 19 de janeiro, já estão sendo aplicadas pela Caixa Econômica Federal as novas taxas de financiamento da casa própria. Segundo o banco, a alteração foi necessária devido ao aumento da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 11,75%. A medida valerá para os novos contratos e não atingirá os financiamentos em andamento. Mas como ficam os novos financiamentos e quem será afetado com esta mudança? É isso que veremos agora, aqui no nosso Revista da Cidade. E para falar sobre esse assunto bem importante, né, para quem hoje vive com um aluguel, pagando aluguel todos os meses e já está de olho na compra da casa própria, a gente está recebendo a doutora Magali Soana Rodrigues, que é advogada especialista em direito imobiliário. Bem-vinda ao Revista da Cidade mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos tirar as dúvidas, né? Vamos lá, com certeza. Vamos falar primeiro sobre essa pergunta que a gente deixou em aberto aqui no VT. Quem principalmente será afetado com essa mudança de juros? Olha, eu acredito que todos. Por quê? Os juros aumentaram para na verdade, a Caixa Econômica Federal decidiu aumentar os juros. Tá. Como ela financia, eu acho que cerca de 70%, 80% dos financiamentos, é ela quem faz, ela vai provocar uma alta dos juros. Quando ela quer baixar, ela simplesmente abaixa, né? Todo mundo vai ser prejudicado. Mas eu acredito que os mais prejudicados são aqueles que compraram na obra, estão aguardando a entrega para realizar o financiamento, porque estes já estão com o preço do imóvel escolhido, eles não têm alternativa a não ser ir ao banco e financiar, porque assim eles adquiriram e não podem nem baixar esse valor. Mas para todos, o juro aumentou para todo mundo. Só o programa Minha Casa Minha Vida, que a Caixa Econômica Federal exclusivamente faz o financiamento, este não recebeu aumento. Então, todos os outros. Porque o patamar desse financiamento é muito baixo. Então, acima de renda mensal de R$ 5.400. Vamos falar de renda. O pior que vai sofrer mais é quem adquirir imóveis acima de 750 mil. Os abaixo, um pouquinho menos, mas também sofrerão. Então, eu entendo que quase todos vão sofrer. Agora existem outras opções também. A Caixa Econômica Federal detém, como você falou, 70% dos financiamentos hoje no Brasil, mas tantos outros bancos também fazem financiamentos imobiliários. Então é importante, antes de mais nada, nesse momento de alta de juros, pesquisar, porque alguns bancos ainda não fizeram reajustes nas suas taxas. Como que funcionava? Exatamente. Como que funcionava? A Caixa Econômica Federal tem aquele juro de balcão. Eu não sou correntista, chego e vou financiar. Então eu tenho aquele juro que é igual, às vezes, ou até menor que o meu banco com todo o meu relacionamento com o banco. Era isso que ocorria antes. Hoje não mais. Provavelmente o seu banco, com o seu relacionamento, vai lhe dar uma taxa igual ao que a Caixa Econômica Federal vai dar para um estranho. Então, ela vai ter um plus diferente. Por exemplo, funcionário público, servidor público, que recebe salário pela Caixa, tem aquele relacionamento, também sofreu um aumento. Todos eles sofreram. Mas ontem, por acaso, eu pedi para uma pessoa do meu escritório simular a compra, né? Porque você tem hoje, no site do seu banco, já a possibilidade de saber a sua taxa de juros. Um outro banco, no qual esse funcionário tem conta, essa pessoa tem conta, deu uma taxa de 9,10. Entendeu? Que é uma taxa que a Caixa Econômica Federal aumentou a dela para esse patamar também. Ou seja, a Caixa está assim, com uma taxa de 9,15 para quem chega e pede sem nenhum relacionamento. Que é a taxa balcão que você comentou. Então, ainda... Para os correntistas ainda é menor, né? É menor, pra quem tem exatamente. Para quem recebe pela Caixa é menor. Aí tem os seus... Vai ser gradativamente cada vez menor. Exatamente. Então, é interessante que pesquise como já se fazia uma pesquisa anterior, né? E que você agora tenha mais liberdade de pedir no banco em que você se relaciona. Porque a Caixa antes era melhor, mas hoje não está tão melhor, né? Isso não afeta as pessoas que estão pensando, de repente, numa portabilidade, porque já são contratos antigos? Porque a portabilidade permitiu que as pessoas pegassem o financiamento de um banco e passassem para outro. Essa foi uma pergunta que eu me fiz, inclusive, no caso de transferência, né? Eu adquiri, estou pagando, quero vender para a Rejane. Ela vai pagar, vai transferir o financiamento. Qual taxa o banco vai aplicar?
No meu entender, como o contrato é antigo, a taxa deveria se manter no contrato. Mas provavelmente não é assim que vai ser tratado. Então, eu acho que essa portabilidade, toda vez que você mexe no contrato, você atualiza ele. Tá. E isso dá direito ao banco a atualizar, querer ou não querer. Você não vai ter uma medida, você vai ingressar com uma medida judicial para poder manter os juros? Tá. Pode ser futuramente. Você pode até dizer, olha, ocorreu a transferência e aumentou. O que não seria tão praticável, seria assim onerou o consumidor, mas isso te dará muito mais trabalho. Por isso tem que ficar muito atento. Exatamente. E também existe a opção de financiamento direto com as construtoras, e é aí que o consumidor tem que ficar muito atento. Muito atento, porque as construtoras usam um negócio chamado tabela price, gente, foge da tabela price. Quando que a tabela price é interessante? A tabela price, ela te oferece uma prestação mais baixa, porém, no final, o financiamento te custou muito mais, porque essa prestação ela vai aumentar muito e você só passa a amortizar os juros a partir da metade do financiamento. Então, existem várias formas, tem que ter uma estratégia para comprar, não tem jeito. Se você é um profissional liberal, você ganha um X mensal, mas você tem entradas esporádicas de dinheiro, então a tabela price pode significar um bom negócio. Se você, ao invés de pagar o seu financiamento em 15 anos, você pagar em 7, ela vai ser um bom negócio. Porque você vai ter uma prestação mansa, baixa, mas você vai amortizar todo ano um valor superior com amortização extraordinária. Aí é negócio. Agora, do contrário, você parcelar com a construtora hoje ou ir para o banco, vá para o banco, mesmo com a taxa maior. E fora que existe um outro senão, caso a construtora também vá para o banco fazer esse financiamento, mesmo você fazendo através dela, porque o imóvel também vai ficar alienado com o banco, e se a construtora quebrar, esse imóvel que está hipotecado para o banco, a pessoa pode perder o imóvel também. Não. Isso não acontece? Não acontece mais, gente. Qualquer hipoteca, vamos supor, eu sou construtora, comprei o terreno, hipotequei ele ao banco, financiei a obra, o consumidor está livre deste financiamento, né? A mesma coisa acontece quando você repassa o imóvel. Você estava me pagando o imóvel parcelado, eu sou uma construtora, fui lá e troquei o seu contrato num banco. Fiz uma cessão de direitos, o banco se subrogou nos direitos de receber este contrato. Também o consumidor não perde. Se ele pagou todo o contrato dele, não tem como ele perder. Até porque quando ocorre essa transferência, eu banco, passo a ser o seu credor. Então, você passa a pagar para mim. Então, essas duas situações não acontecem mais. Já aconteceram no passado. Hoje não. Então, é um medo que não tem que ter. Tá bom. Agora, ainda falando em taxas, existe o aumento da taxa do financiamento, né, da Caixa Econômica Federal, que foi anunciado, mas também existe o aumento do IOF, que a gente pode dizer, então, que vai onerar todos os tipos de financiamentos. Então, aí nós podemos falar, nós podemos falar, o IOF onera os financiamentos de menos de um ano. Então, talvez ele afete aquela pessoa que quer financiar a obra. Então, eu quero financiar uma reforma na minha casa por um ano, abaixo de 12 meses. Então, eu vou sofrer com o IOF. Todo mundo vai pagar um pouquinho mais, né? Agora, uma compra que está livre disso é uma compra planejada, consórcio imobiliário. Consórcio imobiliário funciona completamente diferente. Você não tem juros, você tem uma administração em cima da parcela. Então, seria a compra mais programada que nós temos. Mas, de qualquer forma, não é para deixar de comprar o imóvel, eu acho que é para verificar se o imóvel... se você ia comprar um imóvel que é um pouco mais caro, você quer sofrer menos com a taxa de juros, você vai diminuir o valor desse imóvel, porque se você fizer a conta da compra total, ela realmente vai subir. E eu entendo que em todos os patamares, porque o Minha Casa Minha Vida ainda é um segmento muito pequeno, até pelo valor dos imóveis nas capitais, nas grandes cidades, né? Ou, de repente, comprar um imóvel um pouco mais afastado, que daí pode trazer outros prejuízos, como muita distância da casa para o trabalho e tudo mais. Tem que ser tudo bem analisado. Tudo bem analisado. E eu acho que nessa fase, principalmente de taxas, aumentos de taxas, a gente precisa sentar e fazer muita conta. Muita conta, né? E pesquisa. Direitinho. E não deixar de comprar ou deixar de financiar por conta disso. Apenas tomar cuidado, né? Principalmente se for o primeiro imóvel, né? Onde a pessoa vai poder utilizar FGTS e tudo mais. E sair do aluguel, que não é... E o FGTS pode ser utilizado para obra, para construção, para quitar o seu financiamento em andamento. Tem as regras específicas, mas ele serve para várias situações, até abater a parcela.
Deixa eu agradecer, então, a doutora Magali Suana Rodrigues, advogada especialista em direito imobiliário, que veio aqui ajudar a gente a entender um pouco mais como que isso tudo vai repercutir na nossa vida, na prática, né? Deixar também o serviço da Caixa Econômica Federal, é uma ligação grátis para você tirar qualquer dúvida, 0800 72 60 101, 0800 72 60 101, tem o site também, caixa.gov.br, e aí dúvidas para consulta, para você saber como é que por contas anda o seu FGTS, né, que tem uma incidência pequenininha de juros, mas sempre aumenta um pouquinho, é interessante você consultar fgts.gov.br. Muito obrigada, doutora, até uma próxima participação. Prazer foi todo nosso. Obrigada, viu?